Para muitos, a Itália é apenas beleza, moda e arte sofisticada e inigualável. O fascínio pela estética, pelo belo, faz parte do DNA da península. Mas por trás disso tudo, infelizmente, há uma realidade que nem sempre ganha destaque. Uma velha realidade de estagnação econômica, falta de inovação e desafios sociais, os quais parecem invisíveis sob o brilho da aparência. Enquanto a Itália preserva sua imagem como um dos centros culturais do mundo, muitos setores da economia estão à deriva. Uma geração inteira de jovens luta para encontrar oportunidades. E o país enfrenta uma das piores crises de crescimento econômico da Europa. Mas por que e o que efetivamente impede a Itália de prosperar de modo significativo? E já deixa sua curtida aí, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações para receber todo o conteúdo que vai ao ar. E eu sou o Fernando Menegatti, esse é o Lenguamare. A intenção do canal é justamente ajudar os descendentes de vênetos a fazer uma recuperação cultural, mas também serve para os demais povos da Península Italiana, para que eles tenham outras informações e pessoas que se interessam pelo assunto. E a Itália, por conta da sua glória passada, certamente encanta a todos. Uma majestosa arquitetura, monumentos belíssimos e a culinária tradicional. Assim sendo, inevitavelmente, a cultura da aparência se faz presente no seu DNA, na sua construção genética. No entanto, é claro que existem problemas, apesar da maioria dos itros brasileiros fingirem que não existe problema nenhum, mas eles sentem quando se mudam para lá. Na Itália, as pessoas têm muito orgulho de preservar a sua cultura, as tradições, e de fato nós também, que descendemos desses povos, temos bastante disso. E, na verdade, eles estão certos ao fazerem isso. Porém, a economia é uma outra questão, muda rápido, você não precisa alterar princípios, valores, nem a religião. No entanto, é necessário revisar o modo que o país cresce. Então, o que será que efetivamente impede a Itália de prosperar de modo significativo? A economia da Itália há um bom tempo está sofrendo. Os negócios são muito baseados em lealdade e não há foco nos resultados. Muitos amarram-se a bancos e outras instituições, as quais na verdade têm resultados fraquíssimos, pois para eles parece ser mais importante manter laços de lealdade do que muitas vezes resultados financeiros. Há uma burocracia latente, a qual ajuda a fazer com que o mercado de trabalho continue estagnado, complicando e até mesmo impedindo iniciativas inovadoras. Um dos braços principais da economia é o turismo, algo que é frágil e bem volátil, o qual sofreu muitíssimo na pandemia, mas, por exemplo, existem outras iniciativas locais, como em Veneza, onde se pretende controlar o fluxo de turistas, restringindo a quantidade de pessoas com o pagamento de taxas. Com certeza eles têm bons motivos para isso, mas será que economicamente essa é uma atitude acertada? E antes de continuar, me deixe aí nos comentários, segundo você, quais são os principais problemas da Itália e da Europa em geral. Há, claro, mais pontos a se considerar quando falamos a respeito da estagnação da Itália. Existe uma enorme dificuldade das pessoas arranjarem empregos fixos e os pequenos empresários passam sufocos para manter as suas pequenas empresas. Há de se considerar também a baixa taxa de natalidade e, na outra ponta, os jovens que não param de sair do país. Os jovens reclamam da pouca oportunidade de emprego e eles não estão falando somente da quantidade de vagas, mas da qualidade desses empregos. Faltam empregos qualificados, com bons salários e que possam te fornecer uma boa carreira profissional. Muitos jovens qualificados, aliás, não conseguem emprego na área porque não existe demanda no mercado. E a Itália também vive uma crise política eterna. É uma república parlamentarista, mas formar um governo estável é quase que impossível por lá. E certamente a confiança da população nos políticos é abaixo de zero. E para piorar a economia, muitas pessoas preferem políticas protecionistas. Grande parte da população se ilude ao pensar que você protege a economia do lugar, impedindo a concorrência estrangeira. Portanto, há muita confusão na resolução de problemas. A corrupção também é uma grande tribulação na Itália, ou seja, não é só o Brasil que sofre com isso, não. Certamente a gente sabe que a corrupção destrói a economia de um país porque falta dinheiro para muitos investimentos importantes, fazendo assim com que o país fique cada vez mais atrasado. E para quem quiser saber um pouco
mais sobre a corrupção na Itália, fica esse livro que eu mostro aqui na tela. Operação Mãos Limpas é um relato completo e preciso de uma das maiores operações contra a corrupção da história europeia. Eu vou deixar o link para comprar aqui embaixo na descrição do vídeo. E ainda tem mais, imigração ilegal, que é algo que a gente já falou aqui no canal. Parece meio que óbvio que a entrada de imigrantes ilegais, ou seja, pessoas muito vulneráveis que precisam de muito auxílio financeiro, é algo bem ruim para um país como a Itália, que não consegue atender várias demandas nem da sua população. É preciso lembrar que a Itália é uma das portas de entrada dessa imigração ilegal e, de fato, o país não teria condições de acolher imigrantes de todas as partes. Para somar os problemas, acredita-se que membros de máfias e extremistas se infiltram no meio dos refugiados justamente para poderem entrar na Europa. Para quem não sabe, há muito tempo já jihadistas italianos são cidadãos italianos recrutados pela Jihad. O Jihad islâmico é parte do movimento palestino que faz o que eles classificam como guerra santa contra seus inimigos. E para quem se interessa por esse assunto, também deixo outro livro aqui na tela. Jihadistas da Itália, a radicalização islâmica no nosso país. O livro traça a gênese da presença radical na Itália a partir da década de 1990 por grupos egípcios e argelinos que fizeram do país um interior logístico para a jihad interna. Você pode também comprar esse livro pelo link aqui embaixo na descrição do vídeo. Contudo, para entender melhor a estagnação econômica da Itália, há um estudo acadêmico publicado na revista Il Mulino. Ali os autores destacam com maior profundidade os motivos para o declínio econômico da península. O processo de industrialização e o colapso de uma estrutura social e econômica milenar começou a materializar-se na segunda metade do século XVIII e várias características estruturais do capitalismo atual da Itália começaram a emergir a partir de então. Além da ruptura econômica, no caso italiano, há também a ruptura institucional, a criação de um novo Estado nacional, a unificação política da península naquele período. Antes disso, antes da unificação italiana, o sistema era diferente. Cada uma das regiões que conhecemos hoje como regiões eram verdadeiras nações e vem daí toda a diversidade cultural, histórica e linguística da península. Cada região na Itália, por exemplo, tem uma língua diferente, uma língua nativa diferente que é diferente do italiano. Esses são idiomas antigos, idiomas verdadeiros, antigos, que continuam ainda muito sendo falados, principalmente entre amigos e a família. E, aliás, é o que diferencia de um estrangeiro para um nativo. Uma coisa que o ítalo-brasileiro geralmente não entende e atrapalha muito a sua vida lá, principalmente na construção de relação com os nativos, fazendo com que muitos se isolem em comunidades de outros brasileiros. Contudo, os problemas originais que acompanham a construção do Estado Nacional da Itália, pesando no desenvolvimento econômico, são essencialmente de dois tipos. A primeira diz respeito à estrutura institucional e ao sistema burocrático administrativo, ou seja, a definição das regras do jogo, dentro das quais as empresas operam e que lhes proporcionam ou não determinados incentivos. A segunda diz respeito ao sistema de educação e inovação. Nesse sentido, não há dúvida de que a estagnação da produtividade que persiste na Itália tem as suas raízes precisamente no atraso na criação, desenvolvimento e adoção de novas tecnologias. E vai lá, eu gostaria de saber a sua opinião, me deixa aqui nos comentários. Segundo você, qual é o principal problema da Itália e da Europa em geral? E a tese principal desse estudo, publicado na revista Il Mulino, é que ao longo da sua história unitária, a Itália nunca investiu efetivamente para melhorar as regras do jogo, nem na melhoria da dotação do capital humano e muito menos na melhoria da pesquisa e inovação científica e tecnológica. E os autores desse estudo apontam que mesmo quando algo positivo foi feito, se ficou bastante longe dos seus pares. Na posição dos autores desse estudo aqui, a situação é grave e ela pode ser interpretada na sobreposição de três crises. Uma crise de produtividade, uma crise de finanças públicas e uma crise de subemprego. E, portanto, como conclusão do estudo, observa-se: na história da Itália desencadeou-se um círculo vicioso ao longo de um caminho de dependência que tende a relegar o país à especialização em setores industriais leves e menos inovadores. Corrupção, fraca responsabilização dos eleitores e impossibilidade de alternância, o que implica em baixo capital humano e social, especialmente em algumas partes da península que colidem com os fundamentos de uma economia
avançada. O sistema burocrático e administrativo é mais ineficiente, favorecendo a especialização produtiva em favor de pequenos negócios menos inovadores. O fracasso das instituições do país não só favoreceu uma casta restrita ou alguns lobbies, mas uma minoria facilmente notável que conseguiu fugir aos impostos. Posteriormente, nos anos da entrada no euro, e especialmente na década seguinte, a miopia dos políticos determinou intervenções e linhas de reforma sem coerência estratégica. E aproveitando também deixo aqui um livro bem barato, é um estudo onde os autores falam sobre o que aconteceria com a Itália se a Itália hoje deixasse o euro e voltasse para a lira. O livro se chama Se Tudo Correr Bem, Piorará. Cenários sobre a crise do euro. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E uma área onde os efeitos deste círculo vicioso brilham com particular força é o sistema de educação e inovação. O baixo nível de capital humano leva à especialização em setores menos inovadores. Como resultado, as empresas necessitam de pouca mão de obra qualificada e por isso sofrem ainda mais empobrecimento. Os licenciados em disciplinas científicas, já numa porcentagem inferior em comparação com outros países avançados, não conseguem encontrar trabalho e migram para o estrangeiro. Como resultado, é claro que a lacuna entre a Itália e os outros países desenvolvidos aumentou e aumenta cada vez mais, mas esse é um processo de, digamos, degradação que vem ocorrendo não é de agora, é desde a unificação da península. E olhando por essa ótica, talvez a autonomia regional como aquela que foi buscada pelo Vêneto possa facilitar na modernização da península como um todo. É claro, caso a região que optou pela autonomia tenha a responsabilidade de fazer reformas que façam sentido para justamente encaminhar a economia local para a rota dos países em desenvolvimento sustentável. A autonomia da região do Vêneto, por exemplo, já foi aprovada no Senado e logo mais se tornará realidade. No entanto, depois é necessário atacar os problemas para que não se repita a mesma coisa, só que em nível local. E não esquece de deixar aqui nos comentários, segundo você, qual é o pior problema da Itália e da Europa em geral. E para você, claro que descende aí de Vênetos, você sabe que nós temos o curso de língua vêneta, que é o seu passaporte para sua identidade. Quando falamos sobre a recuperação de cultura, de origem, essa não é uma lógica utilitarista, porque você não é uma mercadoria, você é uma pessoa, a sua cultura, a sua origem importa muito mais do que essa lógica utilitarista que muitas pessoas insistem em aplicar para todas as coisas. Algumas coisas, ok, outras nem tanto. Esse é um dos casos. Se você é vêneto, precisa falar língua vêneta. Quem não fala língua vêneta não é reconhecido como um vêneto. Então aproveita, entra aí no curso aí. Enfim, são as últimas vagas que nós temos em aberto. Entra no curso de língua vêneta. Claro que nós temos outros produtos como camisetas, bandeiras, livros, etc. Você pode conferir lá no site, o www.lenguamare.com.br. E apesar dos problemas que a Itália tem, todo mundo tem problemas, ainda assim você tem o direito e é bom, né, que você faça o reconhecimento da sua cidadania italiana, porque ela te dá acesso, é claro, te dá acesso para viver lá na Itália, mas na Europa inteira, em qualquer lugar. Nós temos a Alma Cidadania. A Alma Cidadania é parceira aqui do canal e eles não fazem apenas o trabalho de reconhecimento da cidadania italiana, mas de todas as cidadanias europeias. Então você pode entrar em contato com eles aí, a Alma Cidadania, tem aqui o QR Code. É importante que você diga que viu a indicação aqui no canal, porque daí você ganha outros benefícios. E antes de ir embora, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Tchau, tchau. Strucon!